A principal proposta de campanha de Donald Trump era barrar a imigração ilegal na fronteira americana com o México, somada à possibilidade de restrições em massa. Melhor dizendo, deportações em massa. Ele mesmo disse que foi precisamente isso, em comparação com as políticas migratórias das quais ele discordava do governo anterior, que o levaram novamente à posição de presidente. Terça-feira, a secretária de Segurança Interna, Kristen Noem, esteve na fronteira sul dos Estados Unidos, essa fronteira com o México, e anunciou uma medida inusitada. Vamos conferir o que ela disse. Remember that a nation without borders is no nation at all. And we're so thankful that we have a president that understands that and understands that a secure border is important to our country's future. Now, if you look at the structure that's behind me, it's tall, which makes it very, very difficult to climb, almost impossible. It also goes deep into the ground, which would make it very difficult, if not impossible, to dig under. And today, we are also going to be painting it black. That is specifically at the request of the president, who understands that in the hot temperatures down here, when something is painted black, it gets even warmer, and it will make it even harder for people to climb. So we are going to be painting the entire southern border wall black to make sure that we encourage individuals to not come into our country illegally, to not break our federal laws, but that they will abide and come to our country the right way so that they can stay and have the opportunity to become United States citizens and pursue the American dream. Bom, ela própria foi pessoalmente vista simbolicamente pintando um pequeno trecho da fronteira sul, então do muro da fronteira sul, de preto. Enquanto tem aí críticas que dizem que isso só seria possível facilmente contornar com escadas e que em alguns lugares onde isso foi feito a tinta descascou. Bem, mas independentemente disso e da eficácia prática da medida, isso dá um recado de qual é o tom da administração. E é disso que a gente quer falar nesse segmento. Depois de 7 meses de governo, a gente vai explorar o que dados recentemente divulgados dizem sobre as medidas migratórias da nova administração dos Estados Unidos. Tá funcionando? Não tá? Bem, de cara a gente tem o seguinte, uma nova alta. Deportações cresceram, chegando no início de agosto a 1.500 deportações por dia. 1.500 deportações por dia, algo que não era visto desde o governo Obama. Agora, quando a gente fala disso do governo Obama, uma ressalva. O Obama tinha uma fama muito diferente de Biden quando a gente fala de imigração. Por vezes, porque o presidente americano é citado como commander-in-chief, o comandante-chefe, Obama era ironizado como o deportador-chefe do país, com esse título, então, que vem com a presidência. O governo Trump chega agora nesse número disparando a partir de cerca de 600 deportações diárias na largada do mandato. Eu pedi que a nossa apuração preparasse 3 gráficos que você vai acompanhar comigo para a gente tentar entender esse cenário. Esses são então gráficos preparados pela nossa apuração e eles vão detalhar o que a gente pode discutir a respeito disso. Então, aí a gente começa com isso aqui. Cerca de 600 deportações por dia no início do mandato, agora chegando a 1.500 deportações no início de agosto. É parte do que a gente discute aqui, 1.500 deportações no início de agosto. Depois, existem algumas outras que dão mais pistas para a gente do que esperar. A gente tem aqui também as prisões diárias do ICE, que é a Autoridade de Imigração e Alfândega sob Tom Homan, que foi nomeado para o cargo precisamente por sua retórica linha dura quanto à imigração. As prisões diárias do ICE aí então na tela. Eram cerca de 300 no início do mandato, agora chegando perto de 1.000, triplicando. E o número de imigrantes ilegais, nesse é o último dos 3 gráficos que a gente preparou, subiu de 40 mil para 60 mil. Isso são os imigrantes legais que estão atualmente presos nos Estados Unidos, 40 mil para 60 mil. O total das deportações fica em pelo menos 180 mil, mas a Patrulha Fronteiriça, outra organização que lida com a fronteira sul, diz que o número chega a 332 mil se forem consideradas as pessoas que são deportadas imediatamente. Entrou no país, saiu. A meta do governo Trump é 1 milhão por ano. Além de ordens executivas e de prioridades da administração, no centro disso está, primeiro, a Lei Laken-Riley. Perdão, nossa. Deu ruim aqui, pessoal, ao vivo tem dessas coisas. Um instante, por favor. Tô bem, vamos lá. No centro disso está, então, a Lei Laken-Riley. Então, o que é essa lei? Ela tem o nome de uma jovem que foi brutalmente assassinada por gente que estava ilegalmente nos Estados Unidos, e é uma medida que aumenta o número de crimes que justificam a prisão de imigrantes ilegais. Depois disso, 76 bilhões de dólares foram injetados na patrulha fronteiriça para serem distribuídos ao longo dos próximos 4 anos. Isso foi aprovado pelo Congresso em julho, naquilo que o Trump disse ser a lei mais importante da história do país, a One Big Beautiful Bill, um único grande e lindo projeto de lei, onde ele colocou boa parte da sua agenda legislativa. Só para a gente ter uma comparação desses números que eu citei, antes da gente prosseguir,
é projetado que Trump chegue a no mínimo 400 mil deportados em 12 meses, o que vai exceder os números mais recentes do governo anterior antes do período eleitoral. Então, a apuração, para a gente não pegar o período eleitoral, que a nossa apuração destaca, é entre setembro de 2023 e setembro de 2024, 271 mil deportados. Mas, claro, isso são só com números da ICE. Se a gente coloca os números da patrulha fronteiriça dos imediatamente deportados, pode ser que essa estimativa de quantos serão de fato deportados seja muito maior. Existe uma crítica quanto aos chamados colaterais, são pessoas que estão no país sem documentação adequada, mas que também não têm nenhuma condenação criminal por ter feito nenhuma outra infração dentro do país. E parte desse boom de deportações também é porque houve sim um aumento dessas deportações dos chamados colaterais. A posição do governo americano é a seguinte: só entrar ilegalmente no país ou permanecer ilegalmente no país com visto vencido já seria uma infração que justificaria uma deportação do indivíduo. Enquanto isso, tem outra questão aí. O Epoch Times apurou que menos remessas de dinheiro estão sendo enviadas dos Estados Unidos para o México. Segundo analistas, isso também é fruto de um pente fino na imigração ilegal. Então, quais são os dados? Os envios, segundo o Banco do México, e pessoal, vou aproveitar para fazer aí com vocês uma coisa que eu não sei se vocês sabiam, eu descobri na apuração para essa reportagem. Que a gente tem o Banco do Brasil, o México também tem o Banco do México. Como é que ele se chama? Eu achei o nome curioso. É o Banxico, né, em espanhol, ou Banxico em português e em inglês. Então o Banxico, ou Banxico, o Banco do México, traz essa apuração. Caiu para 5,2 bilhões de dólares o montante enviado dos Estados Unidos para o México em junho. Parece muito, mas é uma queda de 16,2% comparado a junho de 2024 e é a maior queda desse tipo em 13 anos, de acordo com uma pesquisa do banco BBVA. As remessas de dinheiro dos Estados Unidos estavam disparando entre 2013 e 2024 e saíram de 23 bilhões, triplicando para estarrecedores 64,7 bilhões de dólares. Isso significa 3,4% do PIB do México, segundo o Banco Mundial. 3,4% do PIB do país, então, só de remessas vindo dos Estados Unidos. O que também é parte da retórica de apoiadores de Trump para uma organização melhor quanto à imigração. Agora, para a gente colocar isso em contexto, quando a gente fala de imigração ilegal, alguns especialistas que foram ouvidos pelo Epoch Times, incluindo a Ana Valdez, que é CEO do Latino Donor Collaborative, que é um think tank que examina qual é o impacto econômico dos latinos nos Estados Unidos, corroboram a informação de que uma parte grande do dinheiro é enviado para fora por imigrantes ilegais. Fica aí o registro, então: alta de deportações, queda de saída de dinheiro enviada para o México, a maior em 13 anos. Muito bem, pessoal. A gente fica por aqui na live de hoje.